continuar falando aí do contrato de depósito, né? Nós vimos na nossa última aula a questão do conceito, né? Nós vimos ali as partes, finalidade social do contrato, características, objeto, e paramos nas espécies do contrato de depósito, né? Nós vimos lá nas espécies que nós temos 3 espécies: no voluntário, necessário e o judicial. Vamos dar, então, sequência nisso daí. Nosso próximo tema agora, pessoal, é direitos e deveres, direitos e obrigações da parte. Pessoal, aqui, na verdade, a maioria dos direitos e obrigações estão relacionados ao depositário, tá? Boa parte desses direitos e obrigações aqui estão relacionados ao depositário, mas tem alguns detalhes aí relacionados também ao depositante que a gente vai ver agora. Começando, pessoal, pelo artigo 629 do Código. Esse artigo aqui, ele traz, na verdade, os 2 principais deveres do depositário. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la com todos os frutos e acrescidos quando o exija o depositante. Veja, pessoal, então aqui nós temos, nesse artigo aqui, representados os 2 principais deveres do depositário. Primeiro, guardar e conservar a coisa como se sua fosse, tá? Esse é o primeiro dever do depositário, guardar e conservar a coisa como se sua fosse. Ao lado desse dever, nós temos também um outro dever, que é o de restituir a coisa quando requisitado pelo depositante, com todos os seus acessórios, tá, pessoal? Eu coloco acessórios aqui, porque o código só fala frutos e acrescidos. Na verdade, são todos os acessórios da coisa, todos. Então, frutos e acrescidos também são acessórios da coisa, tá? Então, esses são os 2 principais deveres do depositário. Outro detalhe em relação aos deveres aqui está no 631. Lugar de devolução, pessoal. Lugar e despesas da devolução. Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada. As despesas de restituição correrão por conta do depositante. Então, veja, pessoal, regra. A restituição ocorre no lugar onde a coisa está depositada. Essa é a regra. Exceção, pessoal, salvo disposição em contrário, ou seja, as partes podem definir, podem estipular um lugar diverso. Então, pessoal, em vez do depositante ir lá buscar o carro, pode o depositário levar o carro até o depositante, tá? Tudo vai depender de como está no contrato. Se não tiver nada no contrato, a regra é essa daqui. A restituição ocorre no lugar onde a coisa está depositada. Exceção, as partes podem estipular outra coisa, outro lugar para se entregar. Beleza? Essa é a primeira parte do artigo. A segunda parte do artigo, pessoal, vai tratar das despesas da devolução. E aqui também nós temos uma regra. A regra é que as despesas são do depositante. Mas, pessoal, é um contrato com liberdade de contratar. Então, pode haver aí estipulação em sentido contrário também, tá? Também pode aí ter estipulação em sentido contrário, ao meu ver, pelo simples motivo de que as partes são livres para contratar, desde que não influam aí naquelas limitações que a gente já estudou em aulas anteriores, principalmente no semestre passado, tá? Que não tem limite. Então, pode o depositário assumir a despesa de devolução sem problema nenhum, principalmente quando o depósito é oneroso. Quando o depósito é oneroso, o depositário pode assumir essa despesa desde que esteja expresso isso lá no contrato. Terceiro ponto que a gente tem que ver aqui nos direitos e deveres. Artigo 632. Artigo 632, pessoal, ele vai tratar de uma coisa chamada de depósito de coisa de terceiro. Ou seja,
eu, depositante, entreguei em depósito uma coisa que não era minha. Tá? Eu entreguei coisa de terceiro em depósito. Então, olhem lá. Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro, significa dizer que a coisa é de terceiro. Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se restituindo a coisa a este, sem o consentimento daquele. Vejam, pessoal. Então, o que que acontece aqui? Nós temos uma coisa de terceiro que foi depositada pelo depositante ao depositário, certo? O que que acontece, então, pessoal? Nessa situação, se o depositário tiver ciência de que aquela coisa pertence a terceiro, o depositário, pessoal, não pode devolver a coisa ao depositante sem autorização do terceiro, tá? Então, eu vou repetir. Se o depositário tiver ciência de que aquela coisa pertence a terceiro, ele não pode devolver a coisa para o depositante, a não ser que o depositante tenha autorização para receber a coisa, tá? É o que o artigo 632 está querendo dizer. Então, eu deposito uma coisa de terceiro. Eu posso ir lá retirar? Não. Eu só posso retirar se eu tiver autorização para retirar. Outro artigo, pessoal. Havendo mais de um depositante. Esse aqui vai tratar da hipótese de ter mais de uma pessoa depositante. Havendo mais de um depositante. Vamos lá. Artigo 639. Sendo dois ou mais depositantes e disponível a coisa, ou e divisível a coisa, sendo dois ou mais depositantes e divisível a coisa, cada um só entregará ao depositário a respectiva parte, salvo se houver entre eles solidariedade. Olhem aí, pessoal. Para você entender esse artigo aqui, você precisa lembrar do que vocês estudaram lá no terceiro semestre sobre obrigação divisível, sobre obrigação indivisível e sobre obrigação solidária. Tá? Então, vocês precisam lembrar desses dados lá. Mas vamos lá, rapidão, a gente vai dar uma revisada aqui. Na situação de haver mais de um depositante, pessoal, o depositário entregará, se a coisa for divisível, vai entregar a cada um a sua parte, tá? Se a coisa for divisível, a cada um aí vai receber a sua parte. Tá? Então, sendo soja depositada, cada um vai receber a parte da soja, tá? Se for indivisível a coisa, pessoal, se for indivisível a coisa, o depositário deverá entregar a todos conjuntamente, por isso que eu falei que vocês precisam lembrar lá do que vocês viram das obrigações divisíveis e indivisíveis, ou àquele que tiver autorização para recebê-la, tá? Então, é a regra da obrigação indivisível isso daqui, ok? E se, em se tratando de solidariedade, obrigação solidária, entregará a totalidade da coisa a qualquer das partes. Por quê? Porque a solidariedade, qualquer um está autorizado a receber o todo. Então, ó, o depositário entregará, se a coisa for divisível, a cada um a sua respectiva parte. Se a coisa for indivisível, entregará a todos conjuntamente ou àquele que tiver autorização para recebê-la. E, se for solidária a obrigação, vai entregar a totalidade da coisa a qualquer das partes. Outro ponto importante, pessoal, artigo 640. A questão do uso. Pode o depositário usar a coisa? Pode o depositário usar a coisa? Olhem lá. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem. Parágrafo único.
Se o depositário devidamente autorizado confiar a coisa em depósito a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste. Então, vamos lá. Esse artigo aqui, pessoal, trata para nós dois pontos importantes. Primeiro ponto importante é a questão do uso da coisa. O uso da coisa dado em depósito. Pessoal, esse é o primeiro ponto. Qual é a regra, pessoal? A regra é que o depositário não pode usar a coisa sem expressa autorização do depositante. Tá? Essa é a regra. O depositário não pode usar a coisa sem expressa autorização do depositante. Só que essa regra tem exceção. Exceção, situações em que o depositário pode usar a coisa. Eu considero aqui, pessoal, 3 situações em que o depositário pode usar a coisa. Primeira situação, é o que está ali no artigo, autorização expressa do depositante. Tá? Primeira, então, situação, o depositante autoriza expressamente o depositário a usar a coisa. Tá? Segunda exceção que eu aponto aqui, pessoal, é o uso para conservação da coisa. O que acontece? Algumas coisas, pessoal, precisam ser usadas porque senão elas estragam. Né? Carro é uma dessas coisas. Carro e moto são essas coisas aí, alguma delas. Veja, pessoal, que se você deixa o carro parado por 10, 15, 20, 30 dias, ele vai começar a arriar. Né? Vai arriar a bateria, vai dar problema na parte elétrica, vai dar um probleminha no motor, vai juntar sujeira no tanque de combustível, vai estragar a gasolina no tanque de combustível, o que mais? Vai dar problema no sistema de freios e por aí vai. Então, veja, pessoal, que precisa usar. O carro ele precisa rodar pelo menos 2 a 3 quilômetros por semana. Né? Pelo menos isso. Então, pessoal, nessa situação, pode o depositário usar o carro nesses 2, 3 quilômetros por semana para manter a conservação do carro? Pode, tá? Com todo cuidado, lógico que se ocorrer algum dano ele vai responder, mas ele pode usar para fins de conservação da coisa. E uma terceira situação que eu aponto, pessoal, que não é todo mundo que aponta não, mas eu gosto de frisar ela, que é o caso fortuito ou força maior, ou seja, situações urgentes, imprevisíveis, urgentes ou de força maior, em que precisa usar, que não tem como. Para evitar um dano maior, eu vou precisar usar. Então, por exemplo, alguém está passando mal lá em casa, não tem o carro, a pessoa está lá sofrendo um infarto, está com um problema de saúde sério, ou está com dificuldade respiratória por causa do coronga. E aí, pessoal, eu preciso levar essa pessoa no hospital. Tá? O serviço de saúde está extremamente ocupado, não consigo ambulância para levar a pessoa para o hospital. O que eu faço? Eu pego o carro do depósito e vou levar para o hospital. Eu vejo que eu estou numa situação dessa, eu estou numa situação de força maior. Né? Então, não há como eu impedir o uso. Beleza? Então, nessa situação aí, que são tem que ser extremamente urgente, que não tem como remediar mesmo, ou outra alternativa, eu posso, então, utilizar a coisa dada em depósito. Outro ponto importante que temos nesse artigo aqui, pessoal, é a terceirização do depósito. Terceirização do depósito. É possível terceirização do depósito, pessoal? É possível a terceirização do depósito? A regra, pessoal, que a gente viu no artigo é que não pode. Tá? Essa é a regra. Nós temos nessa regra também exceção. Qual é a exceção? Pode haver a terceirização desde que autorizado expressamente pelo depositante. Tá, pessoal? Vejo que ainda que o depósito seja impessoal, não é possível terceirização. Tá? Então, aqui a proibição de terceirização, pessoal, não é nem porque o contrato é pessoal ou impessoal. Tá? Na verdade, a maioria dos contratos de depósito hoje são impessoais, mas ainda assim se proíbe terceirização, a não ser que esteja expressamente autorizado pelo depositante.
Beleza, mas estando autorizado pelo depositante, pessoal, e se alguma coisa acontecer, se algum fato danoso acontecer com a coisa dada em depósito, pessoal, o depositário vai responder se houver culpa na escolha do terceiro, que a gente chama de culpa in eligendo, tá? Não usa mais essa expressão, mas antigamente se usava. O depositário, então, pessoal, vai responder por culpa na escolha, por erro, por culpa na escolha desse terceiro que ficou com a coisa e acabou provocando o dano. O artigo 641 trata de um outro tema que, na verdade, a gente já viu um pouquinho dele lá quando a gente viu o depósito necessário e agora a gente vai especificar. O que acontece, pessoal, quando eu tenho um depositário e esse depositário se torna incapaz, né? Por exemplo, ele é interditado. O que acontece com o depósito, pessoal? Artigo 641. Se o depositário se tornar incapaz, a pessoa que lhe assumiu a administração dos bens diligenciará imediatamente restituir a coisa depositada e, não querendo ou não podendo o depositante recebê-la, recolhê-la ao depósito público, que não tem, tá? Não tem depósito público, ou promoverá a nomeação de outro depositante. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece aqui na situação do nosso depositário se tornar incapaz? Primeiro, o curador, pessoal, do depositário vai se tornar depositário necessário da coisa até devolvê-la ou entregá-la a um outro depositário. Tá? Foi isso que a gente viu lá no depósito necessário. Então, pessoal, o curador necessariamente ele vai se tornar depositário. Tá? Ele vai se tornar um depositário necessário. Tá? Beleza. Depois disso daí, da nomeação dele, pessoal, como curador, ele tem que diligenciar para devolver a coisa ao depositante, se ele aceitar a coisa de volta. Tá? Por quê, pessoal? Porque se o contrato estiver no prazo de vigência, o depositante não é obrigado a aceitar a coisa de volta. Tá? Então, por isso que eu coloquei ali, ó, se ele aceitar a coisa de volta. Por quê? Porque se está dentro do prazo do contrato, o depositante não é obrigado a aceitar a coisa de volta. E, pessoal, se o depositante não aceitar a coisa de volta, o curador depositário poderá colocar a coisa sob a guarda de outro depositário. Então, esse é o procedimento. Primeiro, o curador se torna um depositário necessário. Segundo, ele tem que diligenciar para devolver a coisa ao depositante. Não sendo isso possível, se ele não aceitar, o curador poderá colocar a coisa sob guarda de outro depositário. O código fala lá, ou depósito público. Mas não temos depósito público, tá, pessoal? Não tem depósito público. Então, é procurar outro depositário. Lembrando que até ele encontrar, ele é depositário necessário. Artigo 628, pessoal. A gente já viu esse artigo, tá? Só para a gente relembrar, para vocês entenderem o próximo artigo. O que acontece, pessoal? A gente viu que a regra é que o nosso depósito ele é gratuito, ou seja, não tem remuneração. E como exceção a essa regra, o nosso depósito ele pode ser oneroso, né? E aí entra, então, o artigo 628. Aqui, ó. O contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resultar da atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão. Né? Em parágrafo único, se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultar de ajuste, será determinada pelos usos do lugar e, na falta destes, por arbitramento. Então, a gente viu lá, na aula passada, então, a exceção, quando o depósito é oneroso, e essa exceção ela pode ocorrer em 3 situações, como a gente viu na aula passada: por convenção em sentido contrário, por atividade empresarial ou por profissão. Né?
E vejam, pessoal, que o preço dessa remuneração, como está lá no parágrafo único, ele é determinado pela convenção, pela lei, pelo costume do lugar ou por arbitramento. Por que eu estou reprisando tudo isso aqui, pessoal? Para vocês entenderem o artigo 643 e a importância dele no contrato de depósito. Vejam, que eu falei para vocês também na aula passada, que uma das características do contrato de depósito é que ele pode ser um contrato evolutivo. O que acontece, pessoal? Ele pode evoluir no meio do caminho. E isso se aplica tanto para o depósito unilateral gratuito quanto para o depósito bilateral oneroso, né? A forma dessa evolução se manifestar mais claramente, pessoal, está exatamente no depósito unilateral e gratuito. Por quê, pessoal? Porque esse depósito unilateral e gratuito aqui, pessoal, pode evoluir para um contrato bilateral oneroso. Olha o tamanho da evolução, né? O cara começou com um contrato unilateral, gratuito, sem direitos e sem remuneração, e passou a ter um contrato bilateral com direitos e com remuneração. Então, olhem só, pessoal, o tamanho da extensão que virou o contrato de depósito. Ele evoluiu tanto que ele se tornou de gratuito, ele foi para oneroso. E como é que isso vai acontecer, pessoal? Olhem lá o 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem. Significa dizer o seguinte, pessoal: o depositário tem direito de receber indenização pelas despesas que tiver com a coisa e pelos danos que a coisa causar ao patrimônio dele. Então, por exemplo, pessoal, vamos lembrar daquela situação do demoinho do Pinter, né? Então, a amiga deixou, né, os olhos esbugalhados lá com a amiga para a amiga cuidar e foi viajar, né? Cometeu essa maldade com a amiga dela. O que acontece, pessoal? Pinter virou o capiroto, né? Virou o capiroto e destruiu o sofá da amiga. Né? Comeu o sofá da amiga. Veja, pessoal, o Pinter causou dano para a amiga. Ela tem direito de receber indenização. Só que não é isso, apenas isso. Pinter, pessoal, é uma raça que ela é tão problemática que o que acontece? Quando ela se afasta do dono, do pai, da mãe, sei lá, ela fica doente. E aí a Pinter ficou doente. E aí a amiga teve que levar essa Pinter no veterinário. Olha só o trabalho. Teve que levar no veterinário, teve que comprar remédio, teve que, né? Teve um monte de gasto com essa Pinter. Pergunta, essa amiga tem direito de receber indenização por esses gastos com veterinário e remedicamentos que ela teve com a Pinter? Também tem direito de receber indenização. Então, vejam que o nosso contrato antes era unilateral, gratuito, né? Agora, o nosso contrato é bilateral, oneroso. Entenderam? O tamanho da evolução que esse contrato teve no decorrer do seu cumprimento, tá? Então, isso é extremamente importante, pessoal. Logicamente que as despesas e danos devem ser comprovadas de pronto, tá? Despesas e danos devem ser comprovadas de pronto. Em relação a isso, tem um detalhezinho que a gente vai ver daqui um pouquinho. Negativa de devolução da coisa depositada, pessoal. Pode o depositário se negar a devolver a coisa? O artigo 633 vai responder isso para nós. Ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, salvo se tiver direito de retenção a que se refere o artigo 644, se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender execução, notificada ao depositário, ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida.
Então, olhem aí, pessoal. Importante isso aqui também. Regra: o depositário é obrigado a restituir a coisa assim que o depositante o desejar. Não interessa o prazo, pessoal. Por quê? Porque o prazo aqui é benefício do depositante. O prazo não é do depositário, é do depositante, tá? Então, o depositante que pode exigir o cumprimento do prazo, o depositário não pode. Tá? Então, se o depósito tem lá 30 dias de depósito e com 10 dias o depositante já pede a coisa, né? Então, tecnicamente, o nosso depositário é obrigado a devolver a coisa. Tá? Por quê? Porque o prazo é benefício do depositante, certo? Só que vejam, pessoal, que o artigo 633 traz aí algumas exceções, ou seja, situações em que o nosso depositário pode se negar a entregar, pode não devolver a coisa ou não deve devolver a coisa. Uma situação, ele pode não devolver, ele não é obrigado a reter, tá? Em uma situação, ele pode não devolver. Nas outras 3 situações, pessoal, ele não deve devolver. Olha só o verbo, tá? Uma situação, ele pode não devolver. Nas outras, ele não deve devolver, porque se ele devolver, ele vai responder, tá? Então, olhem lá. Primeira situação que está no artigo 633, direito de retenção. Aqui, pessoal, ele pode, tá? Aqui é o verbo poder, então ele pode. Ele pode não devolver, tá? Artigo 644. Então, nós temos aí, então, 4 exceções, 4 situações em que o depositário pode não devolver a coisa ou simplesmente não deve devolver a coisa, tá? Em 2 situações distintas. Uma situação, ele pode não devolver, é uma faculdade. Se ele quiser devolver, ele devolve, tá? Nas outras situações, pessoal, ele não deve devolver. Tá? Porque se ele devolver, ele vai sofrer consequências. Qual que é a primeira, pessoal? Direito de retenção. No direito de retenção, é o pode, pessoal, porque aqui é um direito subjetivo. Ele pode simplesmente não querer reter, né, e pedir a indenização. Né? Então, aqui é o poder, é uma faculdade, ele pode reter. Tá? Artigo 644, o que ele fala? O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida. Então, olhem aqui, ó, o depósito aqui, pessoal, significa coisa depositada, tá? Então, o depositário poderá reter a coisa depositada até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido do valor das despesas ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou despesas, tá? Então, olhem lá, pessoal. O depositário pode reter a coisa depositada para garantir o pagamento, primeiro, da remuneração, segundo, das despesas da coisa, e terceiro, da indenização dos prejuízos causados pela coisa. Certo, pessoal? Como eu disse, provados de pronto. Despesas e danos devem ser provados de pronto. Tá? Isso está lá no caput. Mas, e se não provar de pronto, pessoal? Olhe lá o parágrafo único. Se essas despesas ou prejuízos não forem provadas suficientemente ou forem ilíquidos, o depositário poderá exigir caução inidônea do depositante ou, na falta deste, a remoção da coisa para um depósito público até que se liquidem. O que vai acontecer, então, pessoal? Se não houver prova suficiente ou havendo necessidade de liquidação, o depositário poderá
Dois pontos. Exigir caução para garantir o pagamento da indenização após a liquidação ou depositar a coisa em juízo, porque já que não tem o depósito público, né? Depositar a coisa em juízo até que se promova a liquidação. Certo, pessoal? Então, se não houver essa prova suficiente aqui, pessoal, o nosso depositário, então, vai poder ou exigir a caução para garantir pagamento da indenização, ou depositar a coisa em juízo até que se promova a liquidação. Beleza, pessoal, vamos para a segunda exceção. Segunda situação onde pode haver retenção. Embargo judicial do objeto depositado, pessoal. O que é esse embargo judicial? Qualquer ato judicial constritivo ou assecuratório, pessoal. A gente pode destacar aqui basicamente três. O sequestro, medida cautelar em processo de conhecimento, que a gente já falou sobre isso aqui um pouquinho. O arresto, que é medida cautelar em processo de execução. E qualquer outra medida, pessoal, não sei se vocês já estudaram isso, mas qualquer outra medida tutelar, cautelar requerida em caráter antecedente, com o intuito, pessoal, de proteger alguma coisa, algum processo, tá? E que envolva a coisa depositada, tá? Então, qualquer outra tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com o intuito de proteger um processo e que se refira à coisa depositada, tá? Aqui, pessoal, o nosso depositário não deve devolver, tá? Veja que aqui ele pode não devolver, né? Aqui ele não deve devolver, beleza? Outra situação, pessoal, execução pendente sobre o objeto depositado, que é a penhora, tá? Aqui é a penhora. Penhora numa execução ou no cumprimento de sentença. Penhora na execução ou cumprimento de sentença. Tá, pessoal? Aqui também, pessoal, o nosso depositário não deve devolver. Não deve devolver. Tá? Beleza? E, por fim, pessoal, ocorrência de motivo razoável para desconfiar aí de que a procedência da coisa é ilícita. Aqui também, pessoal, ele não deve devolver. Tá? Havendo suspeita de crime, ele não deve devolver. Pessoal, isso aqui tem até uma história aqui em Dourados que aconteceu com uma conhecida minha, pessoal. O que aconteceu? Um amigo dela chegou na casa dela um dia aí, né, numa tarde, com um notebook e pediu para ela guardar. E ela guardou. Se ela guardou, pessoal, ela celebrou um contrato de depósito, certo? Só que ela, meio desconfiando do jeito que a pessoa estava, da atitude da pessoa, e já conhecendo um pouco a fama da pessoa, ela desconfiou. Ela ficou com a pulguinha atrás da orelha e foi investigar. Não sei como que ela fez, pessoal. Eu acho que ela ligou o notebook. Tá? E aí ela descobriu que aquele notebook não era daquele rapaz. Era furtado ou roubado, não sei. E aí, então, pessoal, ela entrou em contato com a polícia e, nesse meio tempo, o rapaz foi lá retirar o notebook e ela não entregou o notebook. E enquanto ele estava lá enchendo o saco dela para devolver o notebook, a polícia chegou e prendeu o rapaz e levou o notebook. O notebook tinha sido realmente objeto de furto ou roubo, não lembro. Tá? Mas esse é um exemplo, pessoal, que aconteceu aqui em Dourados exatamente desse fato aqui. Ela desconfiou da procedência do objeto, foi atrás e não devolveu. Artigo 635, pessoal.
para a gente encerrar esse assunto aqui. Artigo 635. Pode o depositário, pessoal, devolver a coisa antes do prazo? Por algum motivo, ele ter que ser obrigado a devolver a coisa antes do prazo, sem o depositante pedir? Pode. Pessoal, olhem lá o artigo 635. Ao depositário será facultado outro sim requerer depósito judicial da coisa quando, por motivo plausível, não a possa guardar e o depositante não queira recebê-la. Então, olhem aí, pessoal. O depositário, ele pode devolver a coisa antes do prazo, tá? Desde que isso ocorra por um motivo plausível, tá? E aí, nessa situação, então, pessoal, se o depositante não quiser receber a coisa de volta, ele pode, então, requerer o depósito judicial da coisa, tá? Então, por algum motivo justo aí, o depositário não tem mais condições de cuidar da coisa, né? Está muito doente, ele não tem mais como cuidar da coisa, e aí, então, se o depositante se negar a receber, ele pode requerer o depósito judicial da coisa e entregar a coisa lá no judiciário. Bom, pessoal, vamos agora a um tema bastante polêmico, tá? Bastante polêmico. Como é muita coisa escrita, pessoal, provavelmente vocês vão ter que printar a tela, tá? Porque não vai dar tempo de vocês digitarem. O assunto aqui, pessoal, é a prisão do depositário infiel. É um assunto aí que já foi bastante controvertido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e eu vou explicar para vocês o motivo dessa controvérsia. Primeiro, o que é um depositário infiel? Tá? Depositário infiel, pessoal, é aquele que, uma vez exigida a apresentação ou a restituição da coisa, ele não mostra ou não devolve a coisa sem um justo motivo. Simplesmente, pessoal, porque ele não está mais com a coisa. Ou porque ele vendeu, ou porque ele deu, ou porque ele perdeu, ou porque ele destruiu, simplesmente ele não está mais com a coisa depositada. Quando isso acontece, nós chamamos o depositário de infiel, quebra de fidelidade no depósito, tá, pessoal? Veja, pessoal, que a lei traz uma sanção civil para isso, que é a prisão do depositário infiel por até 1 ano, sanção essa de natureza coercitiva, tá? Não é punitiva, é coercitiva, para coagir o depositário a apresentar o bem, tá? O fundamento disso aqui, pessoal, está lá na Constituição Federal. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 67, traz lá a prisão do depositário infiel, né? A possibilidade da prisão do depositário infiel, junto com a prisão por dívida alimentícia, tá? No direito de família. No direito civil, pessoal, nós temos o artigo 652 do Código Civil de 2002. E aí, pessoal, nós começamos aqui uma sequência de fatos, de dados históricos. Veja, pessoal, que a Constituição é de 1988. O Código Civil é de 2002. E olhem a redação do artigo 652. Primeiro, vocês têm que ver a posição onde esse artigo está. Tecnicamente, pessoal, ele está fora de posição na sistemática do depósito. E ele fala o seguinte: seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não restituir quando exigido será compelido a fazê-lo, por isso natureza coercitiva, mediante prisão não excedente a 1 ano, e ressarcir prejuízos. Pessoal, notem que esse artigo aqui ele está fora de contexto do depósito necessário. Tecnicamente, isso aqui é uma norma geral que deveria estar aqui em cima e não aqui embaixo. Na verdade, ele foi colocado ali por interesses, né? Qual que eram os interesses, pessoal? O fato é que a polêmica desse assunto surge a partir do momento que nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, né, na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Essa daqui, Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, que é chamado de Pacto de São José da Costa Rica, né? Veja, pessoal, que esse pacto ele é de 1969 e o Brasil é signatário desse pacto. E o texto dele, pessoal, foi incorporado no direito brasileiro pelo Decreto Executivo 678 de 1992, que vocês vão vê-lo agora. Esse aqui, ó.
Decreto Executivo de 678 de 1992, assinado pelo Itamar Franco, tá? Na época, o Fernando Henrique era ministro da Fazenda, se eu não me engano. Veja, pessoal, que esse decreto incorporou o Pacto de São José da Costa Rica na legislação brasileira, mas o Pacto de São José da Costa Rica não passou pelo processo de recepção. Veja, pessoal, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, que esse pacto ele não entra na legislação brasileira como emenda constitucional, certo? A partir do momento que ele não passa pelo processo de recepção, ele não entra como emenda constitucional. Mas ele trouxe para nós, pessoal, normas de direitos humanos, e esse pacto, pessoal, restringiu prisão civil apenas à hipótese de demandas decorrentes de pensão alimentícia, pessoal. Só que, como eu disse para vocês, esse pacto não passou pelo processo de recepção. Portanto, ele não entra como emenda constitucional na legislação brasileira. E aí, pessoal, começou a polêmica. Aplica, não aplica, aplica, não aplica, aplica, não aplica. O STF, pessoal, na década de 90, começou, então, a entender que o depósito, a prisão do depositário infiel, só era permitida nos contratos de depósito puro, que é esse que a gente está estudando aqui agora, e nos depósitos judiciais. Ele proibiu outras formas de prisão de depositário, pessoal, por outras formas de contrato, principalmente em relação à alienação fiduciária. Os bancos usavam muito a prisão civil do depositário, pessoal, para obrigar o devedor a apresentar o bem, tá? Por quê? Porque um dos deveres lá na alienação fiduciária, pessoal, do devedor, é que ele é equiparado ao depositário infiel, ao depositário. E por isso que quando o bem sumia na busca e apreensão, o banco pedia a prisão do devedor, tá? Isso aí foi proibido pelo STF, tá, pessoal? Isso aí já na década de 90 se tornou pacífico que não podia haver prisão civil do devedor por descumprimento aí do depósito dentro do contrato de alienação fiduciária, certo? Beleza, pessoal, mas a polêmica continuou. E vejam que nós temos a Constituição de 88, o pacto, na verdade, é de 1969, tá? O Brasil participou do pacto. Em 1988, nós tivemos a Constituição Federal já descumprindo o pacto por causa da prisão civil do depositário. Em 92, esse pacto foi incorporado na legislação brasileira. E em 2002, nós tivemos um artigo autorizando a prisão, em descumprimento do Pacto de São José da Costa Rica. E foi aí, então, pessoal, que começou a ter aí grandes reviravoltas, grandes protestos, grandes manifestações dentro da doutrina e da jurisprudência sobre o tema, até que, em 2008, olhem só, pessoal, 2008, tá? O decreto de 92, o Código Civil de 2002, e apenas em 2008 é que nós tivemos uma decisão no HC 92.566. HC 92.566, de relatoria do Marco Aurélio, pessoal, e o Marco Aurélio, nesse processo aqui, nesse HC, entendeu que, apesar do Pacto de São José da Costa Rica não entrar como emenda constitucional, porque não passou do processo de recepção, ele trata de norma de direito fundamental, pessoal, e aí, então, eu aplico o artigo 5º também da Constituição, onde vai tratar essa norma como uma norma supralegal, ou seja, inferior à Constituição Federal, mas hierarquicamente superior à legislação ordinária. Então, ele entendeu que o pacto é superior ao Código e que, portanto, pessoal, o Código Civil não poderia dispor sobre prisão do devedor infiel, do depositário infiel. O Código Civil não poderia, em 2002, dispor sobre prisão do depositário infiel. E foi aí, então, pessoal, que se reconheceu a ilicitude da prisão do depositário infiel. Tá?
Só que o que acontece, pessoal? Na verdade, essa decisão aqui, ela tecnicamente não tinha eficácia vinculante, né? Era só uma decisão. E aí, então, pessoal, o judiciário começou naquela, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, né? Ele evoluiu um pouquinho. Algumas decisões aí admitiam apenas no depósito judicial, no depósito contratual não se admitia mais, né? Mas no depósito judicial continuou se admitindo, até que o STF fez o uso do instrumento que nasceu em 2004, que é a edição de uma súmula vinculante. Súmula vinculante 25 de 2009, pessoal. Olhem só, então apenas em 2009 é que nós tivemos efetivamente uma vinculação em relação à questão da prisão do depositário infiel. E aí, então, pessoal, o STF reconheceu de forma vinculante que é ilícita a prisão do depositário infiel, tá? E isso, então, pessoal, passou a ser de cumprimento obrigatório de todo o judiciário nacional. Então, só para retomar o nosso raciocínio. Então, o que a gente tem que considerar, pessoal? Que nós temos a Constituição de 1988, prevendo a prisão do depositário infiel. Nós temos o Código Civil de 2002, prevendo a prisão do depositário infiel, mas o Brasil foi signatário do Tratado da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 e incorporou isso na nossa legislação em 92. Tá? E esse tratado, por referir-se a direitos humanos, pessoal, ele entra no ordenamento jurídico brasileiro, e isso hoje é pacificado. Qualquer tratado que trate de direitos humanos, ele entra no ordenamento jurídico brasileiro como norma supralegal, né? Então, ele restringiu a prisão civil, né? Apenas a hipótese de pensão alimentícia, né? Só que como ele não passou pelo processo de recepção, né? Então ele entra no direito brasileiro como uma norma supralegal, e foi isso que o Marco Aurélio decidiu nesse HC aqui em 2008, né? Então, o que o Marco Aurélio fez? Ele simplesmente falou que o Pacto de São José da Costa Rica, por ser hierarquicamente superior ao Código Civil, na verdade, o artigo do Código Civil é ilegal, né? É ilegal porque contraria uma norma superior. Por isso, ele reconheceu a ilicitude da prisão civil do depositário infiel em qualquer situação. Tá? E todo esse entendimento, então, foi tornado vinculante, obrigatório para todo o Judiciário Nacional Brasileiro, a partir da súmula 25, súmula vinculante 25 de 2009. Tá, pessoal? Então, a partir de 2009, passou a ser obrigatório isso em todo o território nacional. O STJ, pessoal, em 2010, editou também uma súmula referente ao depósito judicial, tá? Específica para o depósito judicial, súmula 419 de 2010, também falando que não pode ter prisão do depositário infiel nem no depósito judicial. E aí, pessoal, para a gente finalizar esse raciocínio aqui, então note-se aí, pessoal, que a prisão do depositário infiel não foi reconhecida como inconstitucional, porque está previsto na Constituição ainda, tá? Então, não foi reconhecida como inconstitucional. Na verdade, ela foi reconhecida como ilegal, porque o Pacto de São José da Costa Rica é hierarquicamente superior ao Código Civil, né? E por isso, então, o Código Civil não poderia ter disciplinado a prisão do depositário infiel. Tá? Tanto é, pessoal, que dá para ver claramente que ele está fora de lugar. Tá? Ele não segue uma ordem lógica de raciocínio dos artigos. Para a gente encerrar, pessoal, a aula, só para a gente colocar aí as hipóteses de extinção do contrato de depósito, pessoal. O contrato de depósito, pessoal, ele pode se extinguir pelo advento do seu termo, né? Lógico, acabou o prazo, acabou o contrato. Pela solicitação de devolução do depositante ou do terceiro proprietário. Pela devolução justificada do artigo 635. Pelo perecimento da coisa. E pela morte do depositário, se tratar de depósito personalíssimo.
Certo, pessoal? Essas são aí as hipóteses de extinção do contrato de depósito.